A contagem regressiva começa agora, senhoras e senhores. Estou dizendo para vocês que podem começar a marcar o tempo porque não vai demorar até a mídia tentar convencer vocês de que Megyn Kelly, sim, aquela Megyn Kelly, é Adolf Hitler. Não estou brincando. E isso com certeza vai acontecer. Em breve vai aparecer alguma manchete dizendo Megyn Kelly está flertando com o antissemitismo. Você pode reservar. Por quê? Porque do nada e sem nenhuma razão aparente. Os agentes, como eu os considero, são como o Sr. Smith e Matrix. Eu acho que eles estão cercando Megyn Kelly e exigindo que ela faça uma declaração contra mim e Tucker Carlson. Claro, Candace Owens e Tucker Carlson. É muito louco. Preciso mostrar a vocês o que estão dizendo a ela. Antes de começarmos, algumas notícias de última hora incríveis. Agora confirmamos que havia, de fato, uma mulher que estava com o atirador. Nas imagens capturadas pelas casas próximas à área. E por algum motivo, o FBI ainda não divulgou nem sequer reconheceu que essas imagens existem. Isso é realmente muito grande, na verdade. Acho que essa é a maior descoberta que tivemos desde o início desta investigação. Então vamos voltar direto para isso. Bem-vindos de volta ao Candace. Ok, então algumas coisas que quero esclarecer logo de início aqui, porque às vezes recebemos uma tonelada de e-mails sobre um assunto que já pesquisamos. E esse é o caso, antes de mais nada, você está vendo muitos comentários circulando sobre o aluguel do State Farm Stadium para o serviço memorial de Charlie Kirk. Acho que foram 90 mil pessoas que compareceram e depois houve um transbordamento. E muitas pessoas online especularam, corretamente, aliás, então crédito para vocês. E para reservar um local desse tamanho, você teria que ter feito isso com antecedência, certo? Contratos de locação de espaços não simplesmente aparecem do nada para um local que comporta tanta gente além do transbordamento. Agora, considerando minhas várias fontes na Turning Point USA, consegui rapidamente obter uma resposta sobre isso para o público. O local foi de fato garantido rapidamente, mas isso aconteceu porque eles tiveram a ajuda da Casa Branca. E a Turning Point não fez a reserva. Esse local em maio, então podemos desmentir isso formalmente. Fui informado de que a Casa Branca interveio e fez uma ligação pessoal para o coordenador do evento. E eles realmente já tinham um evento agendado. E a Casa Branca simplesmente perguntou a essas pessoas se estariam dispostas a mudar ou remarcar o evento delas. Na verdade, aparentemente era para ser um show de trailers. E, obviamente, dada a natureza da tragédia, foi global. Traumatizante para todos. Acho que todos ficaram comovidos com o assassinato de Charlie Kirk. As pessoas que ocupavam aquele espaço estavam dispostas a ceder. Então isso me acompanha. Isso parece correto. Eu só queria ajudar vocês com essa informação. Além disso, outra coisa que descobri, e isso diz respeito ao site da campanha de Phil Lyman. Vocês me perguntaram se tínhamos encontrado isso? Sim, eu encontrei isso. E, na verdade, num primeiro momento, não dei muita importância porque pensei, ok, ele estava fazendo uma campanha e ele tem um site e talvez as pessoas estivessem escrevendo avaliações dizendo que ele era uma ótima pessoa. Mas sim, sabíamos que George Zionist é um dos apenas 20 que são destaque como endosso. Ele endossa o caráter de Phil Lyman. Você pode ver isso aqui? George Zionist escreve: onde encontrar um homem mais atencioso, com objetivos inabaláveis para tornar Utah grandiosa por gerações, do que Phil Lyman? Não é um político que pode ser mimado. Phil tem conhecimento tanto de Utah urbana quanto rural, de todos os cantos e comunidades. Utah está em extrema necessidade de verdadeira liderança e representação, e Phil tem a paixão e os valores para ser um grande governador. Ele precisa do nosso apoio. Agora não tenho certeza do que fazer com isso. Eu queria usar o Wayback Machine para ver se era ou não uma nova entrada. E talvez alguém esteja trolando por aí, mas não está. Essa entrada está lá pelo menos desde então e vou mostrá-la a vocês no Wayback. Pelo menos desde 6 de junho 2024. Então não sei o que fazer com isso. Agora vou dizer que outros moradores locais nos disseram que George sionista, por algum motivo, está muito envolvido na política republicana. Tire suas próprias conclusões sobre isso, ou seja, ele aparece em muitos eventos. Mas é claro que o pessoal do Phil Lyman estaria controlando esse site, certamente deveria estar ciente do seu caráter duvidoso e talvez não quisesse destacá-lo nesse site. Não sei. É definitivamente algo a se considerar. Algumas outras coisas que são interessantes. Ontem mencionamos que aparentemente
Era meio que o primeiro dia de trabalho de todo mundo, certo? 9, 10 era o primeiro dia de trabalho de todos, o que significa que muitos desses novos e recentes contratados em Utah apareceriam e teriam que lidar com esse caso. Cash Palel, eu te disse, limpei a casa no Distrito Estadual. Ele então coloca uma pessoa com longa experiência em DC, Robbie Bowles. O primeiro caso dele é o assassinato de Charlie Kirk. Por que ele iria querer sair de onde está e levar a família para Utah? Depois de ter vivido tanto tempo na Virgínia, eu não sei, mas essa é a situação. Além disso, eu te disse que havia um novo CEO e, portanto, um novo cirurgião-chefe, Andrew Zenger, no hospital regional para onde Charlie foi levado, embora esse não fosse o hospital mais próximo da universidade. E também estava classificado como um dos piores hospitais em termos de equipamentos para lidar com esse tipo de trauma, por assim dizer. Charlie estava sofrendo de um ferimento no pescoço, obviamente. Então é muito estranho. Acho que seria interessante saber se esse novo CEO e cirurgião trabalhou ou não com Charlie. Isso é algo que eu gostaria de descobrir. Se você souber dessas informações, envie-as para nós em tips@candaceowens.com. Ok. Mas não é isso. Também havia algumas outras pessoas novas e esqueci de mencionar o juiz que está supervisionando o caso. O caso contra Tyler Robinson é do juiz Tony F. Graff Jr. Ele foi nomeado recentemente para o 4º Tribunal Distrital em maio de 2025 pelo governador Spencer Cox. Também fui informado de que o legista deste caso também era novinho em folha. Esse nome ainda não foi divulgado? Disseram-me que essa pessoa é nova, ok? E eu também aprendi. Disseram-me que Charlie realmente fez uma autópsia. Queria avisar vocês sobre isso porque vi muitos boatos circulando de que ele não teria feito uma autópsia. Isso foi confirmado. Uma autópsia realmente foi realizada. Aliás, você deve saber que, no estado de Utah, caso você, assim como eu, esteja esperando ansiosamente para ver esse laudo, esses relatórios, na verdade, são mantidos em sigilo, então não vai haver uma grande divulgação, exceto talvez para os familiares imediatos. Desejando isso e dizendo, sinto que algo está errado, e agora gostaria de divulgar o laudo da autópsia. Essa é a única maneira de conseguirmos ver esse laudo. Pelo menos foi isso que eu aprendi. Agora vamos voltar ao que realmente aconteceu naquele dia, porque estou começando a ter uma intuição um pouco mais forte sobre as coisas. Voltaremos aqui para falar sobre Shaner Broderick, que é, de acordo com Phil Lyman, um primo que refere-se a Phil como seu tio em todas as entrevistas. Não importa. O ponto principal é que eles são membros da família e se conhecem. E Shaner Broderick, é claro, misteriosamente deletou todas as suas redes sociais, exceto o Instagram. Mas ele apagou o Instagram dele. Ok. Simplesmente deletou o Facebook e apagou completamente a página do LinkedIn porque eu fiz uma pergunta para ele antes mesmo de entrarmos ao vivo. Essa foi a resposta dele. Ok. Mas ele fez isso só depois que eu já tinha pego tudo o que precisava das páginas dele. Eu só tinha uma suspeita de que ele talvez não quisesse participar. E eu estava partindo do princípio de que ele poderia simplesmente tornar as redes sociais dele privadas. Então eu instruí minha equipe a pegar tudo antes mesmo de eu fazer contato. Agora, o que eu não esperava é que ele apagaria o conteúdo. Por que ele excluiria o conteúdo? Essa parte nunca deixou de fazer sentido para mim. Não fez sentido para mim. Agora, talvez faça muito sentido para mim. Então, você deve se lembrar que recebemos uma pista ao vivo no programa. Alguém pagou para nos informar que havia uma filmagem que o FBI estava escondendo. Certo. Ela escreveu, tenho tentado entrar em contato com você em todos os lugares. O FBI está escondendo as imagens. A filmagem da campainha tinha mais. Foi isso que a pessoa nos disse. Ela disse que o atirador foi visto trocando de roupa e ele estava com ela. Uma mulher, ela me disse. E então ela me dá um nome. E esse nome era de outro membro da família Lyman. E foi aí que meus sentidos de aranha começaram a formigar. Eu pensei, ok, agora já tem muito Lyman nessa história. Quero ser claro e justo com Phil Lyman. Ele sempre foi transparente que a família era dona daquela propriedade. Tipo, eles são donos de tudo lá. Isso não é nenhum mistério. Ele não está escondendo esse fato. De certa forma, a Phil comprou a universidade da família dele, certo? Comprou as terras da família dele para aquela universidade. Mas eu senti que, se esse for o caso, obviamente, então Phil Lyman
teoricamente poderia ter acesso àquela filmagem, certo? Poderia conversar com os membros da família dele. E sim, eu não queria afirmar que era um fato que havia uma mulher com o atirador sem nenhuma prova. Não tínhamos nenhuma prova além dessa pessoa e o que ela dizia parecia realmente verdadeiro para mim, mas eu precisava de algo mais concreto. Bem, encontramos algo mais sólido. Revisamos as imagens que o Shainer trouxe. Claro, baixamos tudo, mas ainda não tínhamos realmente analisado. Tinha sido apagado da internet. E sim, a prova está aí e vou deixar você ouvir. Agora, para contextualizar, você deve se lembrar que Shainer e seus amigos próximos, que aparentemente ninguém conhece, estavam refazendo os passos do assassino. Eles estavam na casa da avó dele, segundo ele. E ele está falando na câmera com a tia dele para apresentar essas imagens para você. E de fato, logo no começo, você vai ouvir, a tia dele vai mencionar que havia uma mulher ajudando o atirador, e ela não tem certeza se essa pessoa era ou não cúmplice. Eu diria que se você está ajudando o atirador, você é cúmplice. Mas de alguma forma, todos nós deixamos passar isso nesse vídeo que o Shainer havia postado e que desde então foi apagado da internet. Ouça só. Se você contar o tempo, o quanto ele demorou para sair daquela partezinha até aqui, foi muito mais do que deveria. Então, eu fiquei pensando se a garota tinha dado coisas pra ele, tipo, se havia um cúmplice. E dizia bem aqui naquela foto do Sams, do outro lado da rua, ele estava bem aqui. Então veja, ela está falando sobre o atirador e diz: eu estava pensando se a garota tinha dado coisas para ele. E então, alguém fora da câmera diz: você sabe, você está filmando! E ela diz: desculpe por você estar filmando, mas está muito claro. Não há dúvida nenhuma. Na verdade, antes disso, o que talvez devêssemos ter cortado um pouco antes, eles estão falando sobre como ela achava que o FBI estava errado. O tempo não fazia sentido para ela, e foi com isso que ela começou. Eu não, sabe, o tempo não faz sentido para mim porque eu achei que ele demoraria um pouco mais para andar. Vamos reproduzir isso de novo, Skylar, só para que eles possam ouvir novamente. Ela diz que há uma garota... Ouça só! Se você contar o tempo, quanto tempo ele levou. Para sair daquela partezinha até aqui foi muito mais tempo do que deveria ter sido. Então eu me perguntei se a garota tinha dado algo para ele, tipo se havia um cúmplice. E dizia bem aqui aquela foto do Sams do outro lado da rua, ele estava bem aqui. Ok, então, temos a mulher que foi minha fonte, que disse que o FBI cortou as imagens e ela tinha certeza disso. E agora nós temos, na verdade, a mulher que entregou as imagens dela ao FBI dizendo... Eu me perguntei se aquela mulher era uma cúmplice. Senhoras e senhores, o que diabos está acontecendo? Quem era a mulher que estava com o suposto atirador? Por que o FBI não divulgaria isso imediatamente? Agora, de novo, vocês devem se lembrar que na manhã seguinte, em 11 de setembro, o TMZ já tinha as imagens da câmera da campainha, certo? Então isso significa que o FBI já tinha as imagens, certo? Eles teriam visto que havia uma mulher com o atirador. E mesmo assim, durante essa caçada, durante essas 33 horas de busca, eles escolheram não informar ao público que também estavam procurando por uma mulher, e essa senhora se perguntou se ela teria sido cúmplice, caso fosse a cúmplice dele. O que aconteceu com essa mulher? Quem é a garota, a mulher que aparece nessas imagens, pessoal? Eu não sei. Quais são as suas ideias sobre isso? Por que o FBI não nos contaria algo tão evidentemente crucial para essa história que há uma mulher envolvida? Como ela é? Quantos anos ela tem? Obviamente, eu fiz o que era sensato, certo? Eu procurei o Phil Lyman porque é a família dele. E perguntei se ele estaria disposto a tentar encontrar essa filmagem para mim. E ele não está feliz comigo. Ele está bravo. Quero dizer... Ele disse coisas realmente desagradáveis para mim. Ele começou a me perguntar se eu tinha algo a ver com o tiroteio. Ok. E eu basicamente continuei focado e disse, Phil, ok, mostramos sua filmagem. Ele está muito chateado com essa coisa de primo versus sobrinho. Eu disse, isso é tudo irrelevante. Se você está dizendo que realmente quer nos ajudar a pegar o assassino, se esse era realmente o seu sentimento, se esse era realmente o motivo de você ter se envolvido tanto nessa história, por que você não, sabendo o quanto eu me importo com isso, iria até lá, enquanto está pelo bairro dando uma passada?
Ir até a casa da sua tia, avó, primos, não me importa de quem seja a casa, e dizer: ei, você disse que havia um cúmplice, que havia uma mulher, ok, que poderia ter sido cúmplice. Você se importaria de me deixar ver as filmagens brutas para que eu possa entregá-las para a Candace? Aliás, que tal me dar qualquer uma das gravações que sua família correu para entregar para o TMZ? Por que eles correram para entregar isso ao TMZ? Aliás, você definitivamente disse que estava na casa do seu primo e que não tinha visto as imagens. Você estava assistindo ao vivo. Com a Kayleigh McEnany na Fox News, foi isso que você disse naquele segmento, certo? Esta é a primeira vez que estou vendo essas imagens. Então, aparentemente, seu primo próximo o suficiente para você ir à casa dele, mas ele decide entregar as imagens para o TMZ antes mesmo de você poder vê-las. Ok, talvez os federais tenham entregado. Essa é outra suposição. Só há duas opções. Ou seu primo entregou para o TMZ, ou os federais deram uma parte para o TMZ, o que levanta a questão: por que não nos falaram sobre a mulher? Quem era a mulher? Agora, todos deveríamos pressionar o FBI para declarar por que a mulher que entregou as imagens, que já confirmei 2 vezes, por ela e por uma fonte, estava no vídeo com o atirador. Então, por que se preocupam com isso ter sido gravado? Ah, desculpa, não percebi que você estava filmando. O que é isso? Parece que todo mundo sabe de algo que eu não sei. E eu quero estar por dentro do que aconteceu com Charlie Kirk no dia 9 de outubro. Então, você tem alguma dica sobre quem? Era a mulher que foi flagrada, por favor me avise. Vou tentar novamente entrar em contato com essa família, já que acho que Phil Lyman não quer me ajudar, não gosta de mim. Tudo bem, fico me perguntando se ele gosta da verdade, se ele gosta de tentar resolver isso também seria ótimo. Se ele não quiser falar comigo, fico feliz em colocá-lo em contato com outro jornalista, mas se você souber de algo mais e quiser entrar em contato conosco, por favor, faça isso. Entre em contato conosco pelas redes sociais e peço novamente, por favor, que vocês reservem. Não nos enviem vídeos, TikToks e links, mas sim, se tiverem informações, por favor, usem o e-mail tips da Candace. Eu amo todos vocês e eu adoro que o mundo inteiro queira saber o que aconteceu. E sou grata por isso. Mas só existe uma quantidade limitada de dados que uma caixa de entrada pode suportar. E talvez a gente precise criar uma segunda linha. É o que eu acho que deveríamos fazer. Skylar, deveríamos falar sobre isso. Ok, agora, voltamos nossa atenção para o indivíduo misterioso que está ao lado do Shaner, certo? Descobrimos que uma pessoa era da Áustria. E então ficamos pensando, quem é esse garoto gótico que o Phil deixou claro que não conhece? Phil Lemon não conhece esse indivíduo. Será que eu poderia ajudar a identificá-lo? Eu disse que era incomum nossa caixa de entrada não ter sido instantaneamente inundada de pessoas nos dizendo exatamente quem era. Bem, então nós recebemos outra pista sobre ele. E alguns de vocês também encontraram a mesma pessoa que nós encontramos. Uma pessoa que atende pelo nome de Robbie Hill, que supostamente é de Washington. Agora, deixe-me te dizer porque eu não acho que essa seja a verdadeira identidade dele, ok? Porque se fosse só um garoto que cresceu em Washington e estudou em Utah, minha caixa de entrada estaria cheia desse nome, e não está, ok? Simplesmente não está. Curiosamente, ninguém apareceu para dizer que conhece Robbie Hill. Todos só dizem, eu encontrei uma pista. Eu encontrei uma pista. Pode ser ele? Ninguém está dizendo que estudou com ele. É um jovem universitário. Ele supostamente, como eu disse, é do estado de Washington. E ninguém pode dizer pessoalmente, eu conheço essa pessoa. Como isso é possível? Como isso é possível? Vou te contar uma coisa. Então, estou começando a ter um pressentimento sobre algumas coisas, e nós vamos nos aprofundar mais nisso amanhã, mas muitos de vocês têm enviado aquelas pistas sobre o Batalhão Azov, sobre ucranianos, russos, pessoas que estavam vindo para Utah, parece haver algum movimento organizado, pessoas que estão recebendo novas identidades. Na verdade, uma pessoa nos escreveu e disse que a UVU, por si só, como campus, tem uma quantidade inacreditável de dedicação. Quero dizer, até mesmo a presidente, estou esquecendo o nome dela, se formou em estudos soviéticos, tipo, eles têm uma ligação direta da Rússia para os Estados Unidos. É muito interessante. E sim, é verdade. É fato que Tyler Robinson, não podemos confirmar que seja Mikey Mitchell, mas há fotos antigas de Tyler Robinson quando ele era bem mais jovem visitando seu tio Mikey. Ok. Seu tio Mikey, que está trabalhando no batalhão ucraniano Azov. Ok. Ele é um militar. E isso fica realmente interessante quando começo a combinar todos os aspectos deste caso. E mais uma vez estamos, ainda no campo da teoria,
mas sinto que estamos em um ponto mais forte. Está começando a ser mais do que uma teoria e mais uma suspeita de que isso foi uma operação militar e que as pessoas que executaram isso são, na verdade, do exterior. E quando você observa os aspectos do caso UVU e seus fortes laços com aquela região, as coisas ficam realmente interessantes. Quando você olha para o campus da UVU e seus fortes laços com a CIA, as coisas começam a ficar realmente interessantes, não é? E eu acho que esse é um caminho que precisa ser seguido, que essas pessoas têm identidades diferentes e que talvez todas sejam do exterior. E acontece que já houve, o New York Times noticiou, espiões russo-ucranianos que estão construindo novas vidas para si mesmos com novas identidades nos Estados Unidos, no Brasil. Basicamente, do que estamos falando são células terroristas. Eu acredito nisso. Eu acredito que, com a guerra na Ucrânia, certo, e eles sempre nos manipulam emocionalmente, precisamos ter fronteiras abertas, isso permite que eles tragam pessoas que talvez sejam completamente insanas e perturbadas, e elas, de fato, estão criando pequenos militantes e executando esses programas. E deixe-me dizer, se isso estiver correto, se isso for algo como uma tribo militante neobolchevique, então precisamos nos preocupar. E espiritualmente, posso te dizer como me sinto espiritualmente, isso faz sentido para mim. Tenho implorado para vocês tirarem seus filhos dessas escolas. Estou dizendo que algo muito sombrio está acontecendo. E vou continuar insistindo que vocês precisam tirar seus filhos da escola. Eduquem seus filhos em casa. Há algo sombrio que estou percebendo que está acontecendo, não apenas nas escolas públicas, mas também nas escolas particulares. Porque nossos filhos tiveram que ir embora. Não conseguíamos obter respostas básicas sobre alguém que meio que tinha passado despercebido e estava postando símbolos da resistência polonesa. O pai dela estava postando símbolos da resistência polonesa. E eu percebi que havia algo errado. Algo estava estranho. Estou mostrando isso para vocês. Isso é como uma manchete. E isso aqui está traduzido do russo, aliás. Então, o inglês aqui não está perfeito, mas é revelador sobre a seita Lotus Branco de todas as coisas. Para aqueles de vocês que acompanharam a série Becoming Brigitte e as coisas que falamos sobre essa ideia do Lotus Branco. Basicamente, eles estão treinando combatentes e isso foi desclassificado e eles têm essas organizações regionais, essas organizações ucranianas em todo o país. E é exatamente o que parece que eles estão treinando. Combatentes, que isso é realmente perigoso. E minha suspeita é que isso está acontecendo bem aqui nos Estados Unidos. Faz sentido que haja comunicação global se eles quiserem eliminar alguém. E também é um fato, aliás, que Charlie estava em uma lista de alvos. Eu também estava na lista de alvos. Tucker estava na lista de alvos. E, na verdade, eu esqueci o nome do indivíduo que trabalhava para o Alex Jones e que foi morto, mas ele também estava em uma lista de alvos ucraniana. É algo que eu acho que deveria ser explorado um pouco mais a fundo. E como eu disse, vamos nos aprofundar mais nesse assunto. Na verdade, vamos fazer isso amanhã. E vamos trazer esses aspectos e mostrar para vocês se, sabe, o tio Mike poderia ser o Mike Mitchell. Será que ele poderia ser o detetive? Mas eu estou percebendo esses temas recorrentes do meio militar, por algum motivo. Também estou vendo um tema recorrente de abuso infantil e um tema recorrente de pessoas que parecem ter mudado de nome e que estão operando nas sombras, e algo não está certo. Novamente, uma teoria que agora está se tornando uma forte suspeita. Mais sobre isso amanhã. Primeiro, quero falar para vocês sobre a Goldco, porque, segundo relatos, o presidente do Fed, Jerome Powell, acabou de alimentar as expectativas de um corte nas taxas de juros. E claro, o preço do ouro subiu. Ao longo dos anos, passamos por momentos difíceis, tivemos inflação disparada, dívida nacional, volatilidade do mercado e guerras intermináveis. O ouro é real, tangível e mantém seu valor há milhares de anos. Diferente do mercado de ações ou moeda, o ouro não desaparece quando políticos tomam decisões ruins, sejamos honestos, acontecido muito ultimamente. É exatamente por isso que tenho feito parceria com a premiada Goldco. Eles vendem metais preciosos como ouro e prata. Então, preocupado com a inflação, gastos do governo ou buscando tranquilidade, a Goldco facilita. Veja fazer. Você pode visitar a Candace e receberá um kit gratuito de ouro e prata de 2025, além de aprender como você pode ganhar até 10% em prata grátis. Então, não espere pela próxima crise. Proteja seu futuro hoje mesmo. Ligue para 855815 Gold ou visite a Candace. Mais uma vez, Candace. Também quero falar para vocês sobre a Paleo Valley. Eu adoro eles.
Algo que minha equipe e eu sempre desejamos são palitos de carne saudáveis, especialmente os dos meus amigos da Paleo Valley. A Paleo Valley faz seus palitos de carne com carne bovina, 100% alimentada com capim, proveniente de pequenas fazendas americanas regenerativas. Para que você se sinta bem com o que está comendo e apoiando, eles retiraram todo o lixo. Não há conservantes, glúten, soja, açúcar, laticínios ou OGM, apenas combustível limpo e rico em nutrientes, do jeito que os alimentos devem ser. Viajando, trabalhando ou com as crianças, esses bastões dão energia proteica sem acidentes. Cetogênica, paleolítica ou carnívora, o Paleo Valley funciona com seu estilo de vida. Eles vêm em vários sabores ousados: jalapeno original, linguiça de verão, bacon de bordo e teriyaki. Há algo para todos. Com mais de 55 milhões de palitos de carne vendidos, o Paleo Valley é confiável, comprovado e tem uma garantia de reembolso de 60 dias. Agora, ganhe 20% de desconto no seu primeiro pedido em paleovalley.com, Candace, com o código Candace na finalização da compra. Esse é paleovalley.com, Candace. Use o código promocional Candace ao finalizar a compra. O que posso dizer, pessoal? O mundo está mudando muito claramente e rapidamente. Ok? 2 anos atrás, a simples ideia de que você pudesse compartilhar a perspectiva de que os judeus estão controlando a mídia seria considerada antissemita. Seríamos chamados de odiadores de judeus. Avançando para 2025, Bibi Netanyahu agora está organizando uma reunião diante das câmeras com influenciadores americanos de redes sociais para falar sobre como eles vão moldar a opinião pública dos israelenses. Sinceramente, com meus próprios olhos, eu pensei, isso não pode ser real. Eles nem estão mais escondendo, certo? É como se primeiro fosse uma teoria da conspiração. Agora é tipo, aqui está o que vamos fazer, ok? E o que vamos fazer? Como vamos superar todas essas vozes independentes que estão vencendo porque estão dizendo a verdade? Então, Deborah Lee perguntou especificamente a Bibi Netanyahu sobre o assassinato de Charlie Crook e a possível perda do apoio evangélico ao Estado de Israel por causa disso, o que, aliás, vai ser a consequência disso. Vai ser a consequência disso porque eles mentiram depois que ele morreu e isso me deixou muito irritado. Ok, ouça o que a Deborah pergunta. Então, algo que eu gostaria de abordar, que na verdade foi meu primeiro artigo publicado, foi como você e o Partido Likud são cortados do mesmo tecido ideológico que Trump e o Partido Republicano nos Estados Unidos. E então, especificamente com o assassinato de Charlie Kirk, que foi um grande mentor meu primeiro mentor nesse meio, os evangélicos, de toda a minha pesquisa, os evangélicos são a razão pela qual Israel tem sido apoiado na esfera pública fora dos judeus. Então, com o assassinato de Charlie e com o tipo de trajetória que vemos com pessoas como Candace Ewing e Tucker Carlson, acho que estou curiosa sobre qual seria outro plano de ação se perdermos o apoio evangélico ao Estado de Israel. Qual é o nosso plano de contingência para sermos fortes, tipo, fora da diáspora? Ok. Primeiro de tudo, não sei por que sempre sou eu e o Tucker Carlson. Por quê? Porque sempre é o Tucker Carlson e a Kamaris Owens. Tipo, pode ser qualquer outra pessoa. É como se não tivéssemos nada a ver um com o outro. Estive no programa dele 2 vezes. 2 vezes em seu programa independente. Adoro o Tucker. Sou fã. Não vou mentir. Mas eu sinto que eles estão começando a pensar que somos a mesma pessoa. Tucker Carlson e Candace Owens. Tucker Carlson e Candace Owens, repetidamente. Mas ouça a resposta de Bibi, porque prepare-se. O que ele está dizendo é que eles estão prestes a lançar uma guerra psicológica contra os americanos. Ouça o que ele diz. Influenciadores cristãos. Ele falou sobre a direita woke. E ele disse, eu chamo de direita woke. Isso é brilhante. A direita woke. Porque essas pessoas, sabe, não são diferentes da esquerda woke. Quero dizer, eles são insanos. Eles são os menos. Mas eles estão realmente se encontrando em algumas coisas. E o que temos que fazer é garantir essa parte da nossa base de apoio nos Estados Unidos. Isso está sendo desafiado sistematicamente. Muito disso é feito com dinheiro. O dinheiro das ONGs é vasto. O dinheiro dos governos mais vasto. Ok? Temos que revidar. Como podemos reagir? Nossos influenciadores. Acho que você também deveria falar com eles se tiver oportunidade. Para aquela comunidade. Eles são muito importantes. E em segundo lugar, vamos ter que usar as ferramentas da batalha. Você sabe, as armas mudam com o tempo.
Hoje em dia não dá para lutar com espadas, isso não funciona muito bem. E você não pode lutar com cavalaria, isso também não funciona muito bem. E agora existem essas coisas novas, sabe, como drones, coisas assim. Não vou entrar nesse assunto, mas temos que lutar com as armas, que se aplicam aos campos de batalha nos quais estamos envolvidos. E as mais importantes são as mídias sociais. E a aquisição mais importante que está acontecendo agora é classe. Seguidores. Meus seguidores, TikTok. Número um. E espero que isso aconteça porque pode ter consequências. E o outro, qual é o outro que é mais importante? X. Isso é muito bom. E você sabe, então temos que falar com o Ilan. Ele não é um inimigo, ele é um amigo. Devemos conversar com ele. Agora, se conseguirmos essas duas coisas, já teremos muito. E eu poderia continuar falando sobre outras coisas, mas esse não é o ponto agora. Temos que lutar a luta, certo? Para dar direção ao povo judeu e dar direção aos nossos amigos não judeus, ou aqueles que poderiam ser nossos amigos judeus. Teremos sucesso com todos? Não. Haverá um contraponto forte? Sim. Certo, então como podemos dizer Israel controla a mídia agora? Ok, acho que é como na câmera. Agora não haverá mais disputa sobre isso. O fato de você ter um líder estrangeiro é incrível. Você tem um líder estrangeiro sentado lá em cima, dizendo que quer seus agentes. Ele precisa que o acordo seja fechado, o que, aliás, vamos chamar de Donald Trump agora mesmo. Ok, toda a atuação. Não queremos a China. Não queremos que a China domine o TikTok. E estou preocupado com seus dados. Não, você queria entregá-lo aos seus amigos sionistas. Ok, era tudo uma miragem. Ok, era tudo teatro. Donald Trump nos vendeu para Israel outra vez. Ok, então ele está dizendo: quero que esse acordo seja fechado. E sabemos quem faz parte desse acordo. Foi Larry Ellison quem fez isso. Ele é muito claro sobre os fatos. Ele é um agente de Israel. Andrew Horowitz, filho de David Horowitz, de onde vêm todas as conexões. PragerU, eu poderia contar as histórias. PragerU, Fundação David Horowitz e Ben Shapiro, todos eles relacionados em seus inícios em Los Angeles. Então, basicamente, ele está dizendo: precisamos tomar o controle do TikTok, porque o que eles vão fazer, o que eles já fizeram, eles vão censurar a liberdade de expressão. O motivo pelo qual eles aderiram, assim como o porta-voz da ADL disse quando foi pego no microfone, foi tipo: precisamos fazer algo sobre o TikTok. E agora eles estão fazendo exatamente isso. Eles vão tomar o controle do TikTok e banir sua liberdade de expressão. Está acontecendo agora. No momento em que aquela CEO disse que era uma sionista orgulhosa, uma das executivas disse que era uma sionista orgulhosa, e, você sabe, passa um tempo em Israel. Vimos instantaneamente que nosso conteúdo começou a receber strikes. Você não pode falar nada de ruim sobre Israel no TikTok agora. Isso é porque é o que o Bibi Netanyahu também quer, certo? Eles querem censurar a fala, algo com que Charlie estava muito preocupado. Ele estava muito preocupado com o que Israel estava fazendo para restringir a liberdade de expressão, e eu tenho essas mensagens de texto com ele. E, sim, então isso está realmente acontecendo. Nós vamos nos tornar sujeitos a uma operação psicológica. É isso que eles fazem. Você pode ver isso no X. Tem todos esses, como eu chamo, bots militares. E eles são como fantoches que só dizem coisas maravilhosas sobre Israel o tempo todo. Você pode vê-los nos meus comentários. Eles só ficam postando a bandeira de Israel repetidas vezes. E é isso que eles querem impor aos americanos. E eles acham que isso a longo prazo vai trazer as pessoas para o lado deles. É exatamente o oposto, obviamente. Ok, é tão idiota pensar assim. É tipo, você já fez o básico de paternidade 101, você vai dizer para essas pessoas que elas serão obrigadas a gostar e apoiar o seu país. Elas certamente não vão fazer isso. Em vez disso, elas vão enxergar você como realmente é, ou seja, problemático. Não faz sentido um líder estrangeiro falar publicamente sobre como planeja tomar conta das redes sociais nos Estados Unidos porque a opinião contra o seu país mudou, e com razão. Porque a opinião mudou com razão contra o seu país com base no seu comportamento. Como o Charlie disse, com base no seu comportamento, certo? Você se encaixa em todos os estereótipos. Os estereótipos não existiriam se você não agisse dessa forma. Essa é a realidade. Você está diante das câmeras. Você não tem o menor constrangimento em dizer isso? Você poderia ter dito qualquer coisa ali, certo? Uma pessoa diria: uau, queremos divulgar a verdade. Queremos ser pessoas melhores. Queremos nos comprometer a não matar centenas de milhares de crianças.
E eu acho que as pessoas vão começar a gostar da gente de novo. Ele diz, não, só precisamos esmagá-los. Precisamos esmagar a liberdade de expressão, controlando o discurso nos Estados Unidos. E esse é o plano deles. Não precisa procurar mais do que esse ataque aleatório que a Megyn Kelly está sofrendo, certo? Sem motivo algum. E odeio dizer isso, mas eu estava rindo ao ler os tweets do Konstantin Kisin e o que estavam dizendo para ela porque eu vivi isso. Eu vivi o que Megyn Kelly está passando. Eu vivi o que Charlie estava passando. De repente, você percebe que as pessoas que fingem ser suas amigas, tipo, eu sou sua amiga, eu me importo com você, na verdade, como agentes. E é por isso que eu digo que eles são o Sr. Smith da Matrix. E eles estão muito perto de arruinar sua vida. Você não faz o que eles querem, ok? Então, sem nenhuma razão, vou lhe contar como isso aconteceu. Megyn Kelly tweetou o episódio dela e disse, ouçam o Charlie com as próprias palavras sobre o que ele estava passando. E por algum motivo, o Florida Dab, que é uma dessas contas tipo Zilbot, que está sempre tweetando a favor de Israel, escreveu isso para Megyn. Podemos mostrar isso aqui? Ele escreveu, se você não conseguir se separar da Candace Owens, muitos de nós vamos nos separar de você. Ela não mencionou nada sobre mim. Ele diz, não precisamos nos alinhar com todo mundo que afirma ser da direita, quando seus motivos e históricos são tão duvidosos quanto os dela. Megyn Kelly e eu não temos nenhum vínculo. Então, a ideia de que ele está exigindo que ela faça uma declaração contra mim é insana. Ela responde, ela mantém a postura, ela diz, olha isso. Não, eu não tenho obrigação de, entre aspas, me separar de ninguém. Eu administro minha própria empresa de mídia e meu próprio programa. É nesse programa que expresso minhas próprias opiniões e eu decido sobre o que vou ou não opinar. Se você precisa que eu condene Candace ou Tucker por suas opiniões para poder me ouvir, então talvez eu não seja para você. Ele é um amigo próximo e ela já está sob pressão suficiente sem ataques gratuitos vindos de mim. Minha luta é com a esquerda, não com esses dois. Tipo, parabéns pra Megyn Kelly. O quê? E sim, ela é amiga do Tucker. Eles são amigos há muito tempo. E sim, eu meio que estou levando muitas críticas agora, então agradeço a você, Megyn, por não dar uma cutucada gratuita só porque eu estou aqui respirando. Mas não é o suficiente. Então trazem o agente Konstantin Kisin, que aliás um dia vou divulgar toda a genealogia de todo mundo. A dele é impressionante. Mas todos esses são agentes de Israel, vamos deixar isso bem claro. Konstantin Kisin então entra na conversa e diz, aqui está o problema. Ele é um guerreiro da liberdade de expressão, Konstantin Kisin. O problema dessa abordagem que muitos da direita estão adotando é que foi exatamente assim que a esquerda permitiu a entrada de seus próprios extremistas. Então nós, extremistas, primeiro prosperamos e depois nos tornamos o rosto de todo o movimento. Se você concorda com a Candace e o Tucker, as pessoas vão respeitar isso. Mas para muitos de nós, o comportamento deles é tão extremo e tão insano que a ideia de que pode ser simplesmente ignorado porque sua luta é, entre aspas, com a esquerda, não convence. Você sempre foi um grande jornalista de princípios em busca da verdade. Então, para muitos dos seus admiradores, como eu, a pergunta pode ser, se você concorda com eles, tudo bem. Mas se não concorda, por que sua luta não é com eles? Isso é quase literalmente o que foi dito. Isso me assusta porque parece treinamento militar. Quase literalmente uma mensagem de texto que recebi de Matrix Strike. Quando eu retuitei Max Blumenthal, acho que foi uma vez, quando ele disse algo com o qual eu concordava totalmente. E então todos os agentes, como David Robinson, todos eles ficam tipo, você não vê o que fez? E eles ficam enlouquecidos, mas fingem ser seus amigos. E você fica tipo, o que eu fiz de errado? Genocídio é sempre errado. Eu só retuitei o Max Blumenthal, algo sensato que ele disse. E eles chegam e dizem, eu entendo o que você está fazendo. Eu sou seu amigo. Mas me preocupo que outras pessoas vejam o que você está fazendo e não entendam. E só, sabe, eu quero que você fique bem porque estamos só nos perguntando. Todos concordamos que isso é ruim, certo? Então por que você não diz simplesmente o que estou te dizendo para dizer, Meg? Ou você vai se dar mal. Nós vamos arruinar a sua droga de vida. Esse é o subtexto, Meg. Esse é o subtexto, Megyn. Eu posso te garantir isso. Eu vivi isso. Não existe meio termo com essas pessoas. Não há meio termo. Ela não fez nada. Ela compartilhou o episódio e disse, se você quiser ouvir Charlie Kirk, está aqui. É a isso que eles estão respondendo. E agora eles vão fingir ser amigos dela, então ela responde pra ele e diz, quanto mais insistem que eu diga o que me exigem, mais determinada fico em recusar. Esse era o Charlie. Ele estava tipo, chega pra mim. Acabei. Estou me mantendo firme porque eles sabem o que é isso. Certo, Megyn é adulta. Ela também é muito brilhante.
Ela não vai cair nessa, devo chamar isso de conversa fiada, certo? Constantino e o beijo. E você está sentado aqui tentando, eu te amo muito. Ela é como tentar manipular uma criança pequena. Ela não é burra. E ele diz, não exijo nada de você e estou vindo de uma posição de grande respeito. Estou apenas perguntando por que você não acredita que mentiras contadas por pessoas importantes da direita não devam ser contestadas da mesma forma que todos nós contestamos mentiras contadas por pessoas da esquerda. E ela disse, sua resposta prova o oposto do que pretende. Ela vê através dele. Claro que sim, porque ela não é uma criança. Ok. É assim que os agentes trabalham. Eles fingem ser seus amigos. E eu estou te dizendo, se ela não se submeter, porque é isso que eles querem, nós vamos te chicotear e você vai se submeter. E você vai se submeter. Fazendo uma declaração forte contra Candace Owens Tucker Carlson quando exigirmos. Então eles vão enviar a próxima camada, que é um ataque total da imprensa, a imprensa que, aliás, eles não controlam. Eles não controlam a imprensa. Isso é antissemita. Quero deixar isso muito claro. Eles não controlam, mas vão controlar quando forem atrás dela se ela não fizer o que eles mandam. Fiquem de olho nisso, pessoal. Fiquem de olho nisso. Certo, quero garantir que vou ler alguns dos seus comentários porque muitos de vocês têm escrito para mim. Poor Talk. Nossa sociedade funciona graças às liberdades garantidas pela primeira emenda. Americanos deveriam poder falar abertamente sobre honestidade, família e valores tradicionais sem retaliação. Um princípio que a Pure Talk apoia com orgulho. Eles patrocinam meu programa. Se você quer apoiar marcas que defendem a liberdade e valores pró-americanos, mude para Pure Talk. Tenha ótima cobertura 5G e rede confiável, além de planos acessíveis. A $25, economizará dinheiro. A Pure Talk acredita em empregos no ZEWA e pequenos negócios. Pequenos negócios economizam mais com serviço de excelência. Você pode apoiar empresas que compartilham seus valores. Acesse puretalk.com Owens, mudar minha operadora de telefonia móvel. Pure Talk. E agora você vai economizar mais 50% no seu primeiro mês. Mais uma vez, é puretalk.com Owens para fazer a mudança. Lembrem-se da Nime Skincare. Amamos o outono, amamos o ar fresco, as folhas, mas pode ser difícil para a sua pele. O sol do final do verão, o novo vento do outono, deixar sua pele cansada, seca e sem brilho. Preciso te contar sobre meu produto indispensável, a Nime Skincare. A Nime é o motivo pelo qual minha pele limpa, firme e radiante, não importa o clima. A rotina anti-envelhecimento de 3 passos é a defesa para essa mudança de estação. Ela é repleta de ingredientes poderosos e clinicamente comprovados que restauram a barreira da sua pele, o que você precisa para combater o ar seco do outono. Ela estimula a produção de colágeno para ajudar as linhas finas. Ela retém a hidratação profunda e ilumina sua pele, trazendo de volta aquele brilho saudável que você tinha no verão. E aqui está o que eu mais amo. Nime é feita no Zersailua. Em um mundo de cuidados com a pele, a Nime formula e produz aqui no ZEWA. Eles entregam qualidade mundial, mantendo-se fiéis aos valores que prezamos: fé, família e liberdade. Não comprometa valores por um cuidado com a pele incrível. Com a Nime você não precisa. Ao se preparar para a nova estação, certifique-se sua pele está pronta e aproveite 10% de desconto exclusivo no seu pedido em nimeskincare.com. Use o código Candice10 no checkout, apoie uma marca que apoia este país e veja os resultados. Mais uma vez, nimeskincare.com. Use o código promocional Candice10 e receba 10% de desconto. O que está passando pela cabeça de vocês? Eu sempre sinto que acabo me metendo em confusão na seção de comentários, por algum motivo. Eu queria ler este e-mail que chegou porque a Turning Point teve o evento da Uzu ontem à noite. Eles voltaram para Utah e retornaram, fizeram um grande alarde sobre isso. E essa pessoa participou e me escreveu o seguinte. Diz assim, querida Candace, esta noite, que é 30 de setembro de 2025, vários amigos e eu participamos do evento TPUSA na Utah State University. Houve total concordância de que todos ficaram decepcionados. O evento foi roteirizado, não houve espaço para diálogo aberto e toda essa apresentação careceu de autenticidade. Estou feliz em responder a quaisquer perguntas sobre detalhes, mas se é assim que a TPUSA vai proceder, então não terá sucesso. Concordo plenamente com você que, se essa for a vibe que estamos sentindo e percebendo agora, eles não vão ter sucesso. Você nunca é mais esperto que o seu público. Eu digo isso repetidas vezes. Todo mundo percebe que algo não está certo e que não estamos recebendo a verdade, e eles estão calados demais.
E eu definitivamente sei, recebi outros e-mails de pessoas dizendo que sentiam que isso era muito controlado, mas sinto que chega a um ponto mais amplo, que é que nada que é falso sobreviverá a longo prazo. Ok, e há muita falsidade e homossexualidade acontecendo agora. E ontem foi por isso que eu simplesmente fui em frente e atirei na fera. Eu não vou permitir que eles transformem a Turning Point USA em uma empresa que faz propaganda para Israel. Tenho pessoas me dizendo que estão distribuindo pacotes de fé da Tepiusa. E Israel é mencionado 8 vezes. Alguém me enviou isso. Eu li. É ridículo. E eu sei quem está por trás disso. Eu sei. Então, eu não sei para onde eles estão indo, se estão tentando afundar a empresa do Charlie. Funcionou. A Turning Point funcionou porque o Charlie era autêntico? Ok, concorde você com ele ou não, eu posso te dizer. O Charlie, de forma autêntica, quando começamos. Amava Israel pelos mesmos motivos que fomos juntos para Israel. Ele realmente acreditava e amava Israel. E então, ele genuinamente começou a perceber quais eram as táticas deles, como tentavam controlar o discurso, e ele passou a enxergá-los como problemáticos. E foi o comportamento deles que fez com que ele se voltasse contra eles. E o fato de eles continuarem com esse comportamento agora e tentarem fingir que a última parte não aconteceu me deixa doente. Ela não sobreviverá a menos que haja mais verdade e devemos exigi-la com toda a certeza. Há uma nota aqui da minha produtora, Erika Mindel, que é uma ex-soldado judia israelense americana da IDF que atualmente serve como... esse é o nome dela, certo? Erika Mindel. Ela é a gestora de políticas públicas de discurso de ódio. E ela está no TikTok desde julho deste ano. E ela é tanto faz. Eu sou uma soldada da IDF. E agora é guerra. E nós controlamos isso. Nós controlamos esse espaço. Então, o acordo vai passar se eles já estão colocando soldados da IDF no controle da monitoração do nosso discurso, o que significa que só precisamos falar mais alto e talvez escolheremos uma plataforma diferente se esse for o caminho que eles querem seguir. Basil Paras escreve: Olá, Candace. Você gostaria de debater com comentaristas como Ben Shapiro, Brandon Tatum e PBD? Sobre Israel, Mossad e Palestina, todos já insinuaram e deram voltas em te chamar de anti-judaica, falando geneticamente e exagerada em seus vídeos. Eu debateria com o PBD, eu debateria com o Ben Shapiro. Eu não debateria com Brandon Tatum porque amo o Brandon Tatum como um irmão. E ninguém ganha nesse cenário. Eu simplesmente o conheço, assim como conheço o Brandon. Eu cresci junto com ele e com o Charlie e simplesmente o conheço como ser humano. E há algumas coisas que, para mim, são simplesmente maiores do que política. Então, qualquer conversa ou debate que eu tiver com o Brandon será tratado da mesma forma que os debates que eu teria com o Charlie. Sabe, o Charlie e eu nunca jogamos um ao outro debaixo do ônibus publicamente. E quando discordávamos, resolvíamos essas discordâncias em particular. E eu diria o mesmo sobre o Brandon Tatum. E espero que isso esclareça. Muita gente estava me perguntando sobre o Brandon. Ele esteve ao meu lado, ele esteve ao lado da minha família. Eu simplesmente o vejo como um ser humano e não como um adversário político. Então essa é a minha verdade sincera aqui. Rachel Day diz: Sou só eu? Ou é estranho que nenhum segurança tenha sacado uma arma, assim que os tiros foram disparados? Estou orando por você, Candace, e sou grata por essa reportagem. Não podemos alegar ignorância aqui. Um abraço virtual de uma mãe que educa em casa. Acabei de começar a educar em casa esta semana. Eles são adoráveis. Sim, na verdade eu acho estranho. Pensei nisso depois e parecia que eles sabiam que não haveria mais nada. Agora você também poderia, se formos generosos, dizer que você fica tão sobrecarregado que só pula e tenta salvar o Charlie, mas você pensaria que pelo menos uma pessoa estaria de guarda segurando uma arma. Especialmente se você é treinado para essas situações e considerando a quantidade de dinheiro que estavam ganhando com o Charlie, porque o Charlie acabou comprando a Turning Point USA, acabou contratando aquela empresa de segurança. Você meio que não é a pessoa que pode surtar nessas situações. E muitos erros foram cometidos e muitas coisas não foram explicadas. O livro Megan, de Drea Lee, escreve que um dos advogados de Tyler Robinson, Mitchell Burt, representou anteriormente Richard Ramirez, também conhecido como o Estado Noturno. Ramirez estava na mesma prisão que Shaner Penn em 1987, que cumpria 33 dias. O que você acha da equipe jurídica de Tyler? Eu não explorei isso. Tenho estado tão hiperfocado. Pessoal, eu sei que vocês têm perguntado. Você viu isso? Você viu aquilo? Eu quero descobrir quem fez isso, certo? E quero fazer isso de uma forma que faça sentido pra mim.
Eu sou uma pessoa de linha do tempo. Sou muito bom em reunir dados e informações, checar as informações que recebo e compartilhá-las com o público de uma forma que eles consigam entender. Existem muitos caminhos diferentes a serem explorados, que devem ser perseguidos. Esse é definitivamente um deles, mas meu foco principal agora é tentar descobrir quem mais esteve envolvido naquele dia. Quem é a mulher que estava naquela foto? Matrix escreve, notícia de última hora, o FBI acabou de cortar relações com a ADL após críticas da Turning Point USA. Eles dividem um prédio, só o FBI e a ADL dividem um prédio. Eles são praticamente a mesma coisa. Espero que vocês saibam que eles dividem um prédio, acho que em Connecticut. Além disso, Israel está assumindo o controle da ExpressVPN e de outros sites de VPN. Eu sempre tive uma teoria da conspiração sobre isso. Eu costumava ler anúncios deles, da ExpressVPN, quando eu trabalhava para o Daily Wire. E no fundo da minha mente, eu pensava, faria sentido que eles nos treinassem para realmente filtrar. É tanta informação. Então eles pensam, por que não finge que essa VPN esconde as coisas? Assim sabemos onde procurar, e quando descobri que foi fundada por um bilionário israelense, pensei, não, isso vai ser espionagem. Pelo menos foi assim que me senti. Pensei, eles só vão ver o que você quer esconder e ir direto lá. Então, basicamente, você está assumindo o processo de filtragem por eles? Essa é a minha teoria da conspiração. Uma das muitas que eu tenho, como vocês sabem, porque ouvem o programa. Lily escreve. Primeiro, eles fizeram uma declaração falsa sobre a Candace não ser amiga do Charlie. Eles divulgaram isso através de seus capangas na mídia. Agora eles plantaram uma carta falsa no mesmo New York Point e em seus capangas. Candace deve estar aprontando alguma coisa. Eu sei quem teve acesso ao laptop do Charlie e tenho perguntas sobre isso, mas vou esperar o relatório financeiro sair, que eu não estou cuidando. E eu tenho algumas dúvidas sobre algumas pessoas lá no Turning Point USA. E sim, acho que definitivamente deveríamos falar sobre esses pastores suspeitos. Espero que este seja o ano do pastor suspeito, depois da Operação Mocking Pastor, aprendendo por que eles podem dizer que não recebem dinheiro de Israel, mas recebem dinheiro de um agente de Israel ou de uma organização como a International Fellowship of Christians and Jews, que se você entrar no site deles, basicamente é assim. Ei, cristãos, aqui está o que vocês podem fazer pelos judeus. Não tem nada. Nada é falado sobre o que os cristãos estão passando. E eles despejam dinheiro nisso e fazem você dizer que é como um programa de intercâmbio, mas depois te colocam para reunir pastores e pagar pessoas. Quero dizer, é um negócio sujo. E acho que tudo isso está prestes a ser exposto. Acho que foi uma péssima ideia matar o Charlie Kirk. É isso que eu acho. Acho que o diabo exagerou, porque é isso que o diabo faz. O diabo é arrogante. O diabo não tem amigos. Lembro as pessoas que o diabo é órfão. E o que quero dizer com isso é que se você jurar lealdade ao diabo, só para você saber, ele se voltará contra você também. Ok? Você só é útil para ele na medida em que você é um idiota para ele. Se você estiver disposto a fazer o que ele quer, ele entrará na brincadeira. E quando você não está mais lá, ele não se importa mais com você. Você não significa nada para ele. Você está lidando com um verdadeiro indivíduo psicopata que não se importa com nada além de seus próprios objetivos egoístas. É nisso que eu acredito. De qualquer forma, quero lembrar vocês novamente que temos novos produtos. Finalmente, depois de tantas mensagens, conseguimos. Deveríamos ter feito isso antes, obviamente. Não sabemos, mas sabemos. E em breve, senhoras e senhores, saberemos. Nós saberemos. Sou uma história de Charlie Kirk. Você pode acessar candiceowens.com se quiser comprar produtos. É assim que você pode apoiar o show. Na verdade, não somos financiados por nenhum grupo externo. Não estamos recebendo influência de ninguém, além das pessoas que escrevem em nossa caixa de dicas. Estamos sendo fortemente influenciados por eles, eu vou dizer isso. E eu lembro a vocês, por favor, nós amamos todos vocês, mas somente se vocês tiverem uma gorjeta que possa nos ajudar a desvendar esse mistério. Eu realmente acho que vamos entrar em um ângulo russo e ucraniano aqui, por algum motivo, de alguma forma. Vamos ver. Vejo vocês amanhã.